começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH tem a satisfação de receber o nosso querido companheiro Andrei Moreira. E hoje ele vai abordar o tema Saúde e Espiritualidade. Tudo bem, Andrei? Tudo bem, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria. Andrei, primeiramente, defina o que é ter espiritualidade. Bom, espiritualidade é um termo amplo que diz respeito a tudo aquilo que está no domínio do espírito. Nós podemos refletir nesse termo sobre dois pontos de vista. Sobre o ponto de vista materialista e o ponto de vista da espiritualidade no sentido daquilo da alma, no sentido do que sobrevive. O materialismo, quando se refere à espiritualidade, está dizendo a respeito da intuição, do pensamento, da emoção, de toda aquela busca de sentido e significado que há na alma humana, de todo o uso da razão, conforme Sócrates e Platão já utilizavam desde há muito tempo e que hoje nós vemos bastante utilizado. Já as doutrinas que nós dizemos espiritualistas, elas definem a espiritualidade como a busca e a vivência do sagrado, como o contato na nossa intimidade com tudo aquilo que transcende a matéria, com tudo aquilo que nos coloca em contato com o divino, em qualquer forma que esse divino se expressar. Então, a espiritualidade diz respeito tanto à busca de sentido e significado mais profundo de vida, quanto à experiência com o sagrado, com o transcendente, que passa pela esfera da religiosidade, mas que não se atém a ela, visto que a religiosidade é o caminho, é a forma que a pessoa tem na sua experiência individual de conectar-se com o divino na sua experiência. E a espiritualidade seria mais amplo, diria respeito ao contato com tudo aquilo que está na alma humana. Só para deixar um pouco mais claro para os internautas, já que você mencionou o termo, explica a diferença entre materialismo e espiritualismo. O materialismo é a doutrina que crê que só existe a matéria e tudo é explicado pela matéria. Então, o pensamento seria uma secreção neuroquímica do cérebro e o organismo seria coordenado por todo esse aparato nervoso, endócrino que existe no organismo humano. Não haveria nada de superior que o coordenasse. Todas as questões que dizem respeito à esfera mental seriam derivadas dessa neuroquímica cerebral. O espiritualismo é toda doutrina, um pensamento que é comum a toda doutrina que acredita que algo sobrevive à matéria. Então, as religiões são espiritualistas, mas também as seitas e os pensamentos que não são necessariamente religiosos, mas acreditam que algo sobrevive à matéria, também são espiritualistas, porque acreditam no domínio da alma, do espírito, da pneuma, de qualquer que seja o nome, mas que não se limita à matéria. Andrei, já é consenso na medicina que a religiosidade do paciente pode influir positivamente no restabelecimento da saúde do enfermo? Consenso, exatamente, nós não podemos dizer. Nós dizemos que exista evidências científicas suficientes hoje para referendar a abordagem da espiritualidade com o paciente, dada as correlações positivas que existem. Então, hoje os trabalhos mostram com muita clareza, e isso está compilado principalmente pelo Dr. Harold Koenig no livro Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, que já foi traduzido para o português e tem publicação pela editora Fé, que é a editora Folha Espírita. E nesse livro ele mostra que as pesquisas científicas que mostram que a depressão tem menor índice naqueles que têm uma espiritualidade e religiosidade mais frequente, a recuperação da depressão, que as emoções positivas elas têm correlação íntima com a saúde e com a recuperação mais rápida de doenças cardíacas, de doenças pulmonares, da própria depressão e outras características, que aquele que desenvolve espiritualidade e religiosidade tem uma maior qualidade de vida, expressa em vários parâmetros, e até mesmo maior longevidade.
Então, hoje nós temos evidências científicas suficientes e extensas, e está cada vez mais pesquisando isso, para sustentar a abordagem da espiritualidade com o paciente. Tanto porque as pesquisas mostram o valor disso, quanto porque é uma demanda muito especial, inclusive, aqui no Brasil, porque nós somos um povo muito religioso. Então, nós não temos no Brasil a resistência que há na Europa, por exemplo, né, que é menor nos Estados Unidos, que também é um país predominantemente protestante, mas no Brasil, com secretismo religioso, o povo demanda muito essa abordagem de espiritualidade. Os profissionais devem estudar e conhecer essa realidade para fazer uma abordagem que seja mais completa da experiência humana. Agora, também é comum que alguns pacientes eles apelem para essa religiosidade no momento em que a enfermidade se torna mais incomodativa, mais crônica. Tanto para a religiosidade quanto para a espiritualidade, no sentido de explicar a doença, de entender a experiência, né? De perguntar por que comigo, por que assim, por que dessa forma. Na prática, nós observamos que isso é um questionamento de quase 100% das pessoas, né? Poucos não se perguntam, quando vivendo alguma experiência de adoecimento mais profundo, qual o sentido e o significado mais profundo daquilo para a sua vida. A doença, ela tem uma função que a gente diz iniciática, né? Ela tem um chamamento do corpo, da alma, de várias maneiras. Ela é um convite a um autoconhecimento e a um maior entendimento de si mesmo, das suas escolhas e da sua história de vida. Então, de uma forma natural, o indivíduo começa a se questionar e a pensar, né, nos valores que às vezes negligenciou toda uma vida diante do estímulo que o adoecimento pode trazer, né? Andrei, agora vamos falar do outro lado. Existe um lado negativo, ou seja, no tocante à religiosidade do paciente com relação à influência nas doenças, nas enfermidades? Existe. As pesquisas mostram que alguns pensamentos religiosos podem ser extremamente nocivos e desafiadores na prática clínica. Quando o pensamento religioso questiona a ciência no sentido do benefício de um determinado tratamento, quando os pacientes não aderem a um determinado tratamento porque não conseguem aliar a prática científica com a prática religiosa e acabam optando por essa última, quando a crença é limitante e indutora de culpa, então isso acaba não só agravando o processo de adoecimento, como induzindo muito o processo de adoecimento, né? Visto que a religiosidade deve ser uma experiência libertadora, uma experiência que conecta a alma com o divino na sua experiência, que faz com que o homem entre em contato com o sagrado que é em si, que descubra Deus na sua própria intimidade. Há um espírito amigo que diz que religiosidade é procurar Deus em toda parte e espiritualidade é encontrá-lo no endereço certo, que é dentro do próprio coração. Você me fez recordar aqui, sem querermos julgar, né, as religiões, mas nós já vemos alguns casos, por exemplo, pela televisão, de pais que recusam fazer transfusão de sangue dos filhos por questões religiosas. É nesse sentido que você está dizendo. Essa é uma delas, mas tem muitos pacientes, por exemplo, que falam: Jesus cura, então eu não preciso tomar medicação antipertensiva, nem hipoglicemiante, nem insulina, nem nada disso, muito comum. Né? E a gente tem que trabalhar e tem que lidar, né? O profissional de saúde tem que ter um jogo de cintura suficiente para entender que isso é um pensamento importante, que deve ser respeitado, mas que deve ser feita a busca e a aliança entre a ciência e a espiritualidade. O que eu costumo dizer para os meus pacientes nesse caso é que eu os questiono, né? Quem criou o mundo? Quem criou as plantas? Quem criou o homem? Quem criou a inteligência do homem? Quem criou a ciência? Portanto, quem criou a descoberta dos medicamentos? E, como todas as respostas são Deus, 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 então no final a conclusão é: então quem criou os medicamentos que você utiliza? É Deus. Então nós estamos aqui a serviço dele. É interessante. Vamos falar um pouco, ainda nessa mesma linha, sobre a prática dentro da casa espírita. Sim. As pessoas que muitas vezes abandonam uma indicação do médico terrestre
por causa de uma orientação espiritual, confundem. Por exemplo, agora basta tomar água fluida, não preciso mais tomar aquele remédio, basta tomar o passe? Comente, por favor. Isso é uma atitude bastante questionável, porque não há nada no pensamento espírita que induza esse sentido, que faça o confronto entre o tratamento espiritual e o tratamento médico. A aliança se faz de uma forma muito natural e muito harmônica, né? Quando a gente sabe buscar ambos, concorrem eles para o mesmo fim, que é o reequilíbrio da saúde, seja com a alopatia, seja com a homeopatia, né? Com qualquer outra instrumentação, mas todos concorrem. Não cabe se abandonar tratamentos em função, né, de uma prática fluidoterápica que tem o seu espaço, tem todo o seu lugar e a sua importância, e às vezes uma importância, dependendo do caso, até maior do que o tratamento médico, mas que deve ser resguardado, né, cada coisa, né, a sua função. Olha, Andrei, talvez a gente já tenha até abordado um pouco sobre isso, mas eu vou perguntar assim mesmo. A doença pode contribuir para o despertar religioso? Pode muito, entendendo que despertar religioso não significa necessariamente um envolvimento formal com a religião, né, com as religiões convencionais do mundo. Mas se nós entendermos que por religião está dito o religar, né, a religação do homem com Deus, né, com o divino em si, a doença faz esse papel em muitos casos. Inclusive é um grande chamamento do adoecimento é refletir sobre a mensagem subliminar que está ali, né, a mensagem simbólica, a mensagem daquele corpo que é uma entidade viva. O corpo não é uma máquina que, a semelhança de um carro, nós deixamos na oficina e depois buscamos com a peça trocada, né, com a sua avaria consertada. O corpo a gente costuma comparar a uma televisão. Ele expressa em imagens a novela da nossa vida. Ele mostra em sintomas a história do nosso caminhar. Do ponto de vista espírita, nós entendemos que esse caminhar ele é eterno. Então ele mostraria a história do indivíduo que é eterno, do ser eterno que nós somos, né, mergulhados agora na matéria. A doença tem função iniciática, ela faz com que, por meio de uma observação atenta do seu chamado, a gente chegue a um autoconhecimento mais profundo e a um entendimento maior da nossa busca pela felicidade. É importantíssimo que a gente aprenda a ler essa mensagem, que os profissionais de saúde estimulem os seus pacientes, né, nesse processo, nesse direcionamento, porque não raro a gente perde as oportunidades da vida, né? Deus sinaliza continuamente, a própria vida sinaliza continuamente, e o corpo é um instrumento perfeito que Deus criou de uma forma tão harmônica e tão integrada que o espírito que o governa o comanda de uma forma harmônica e perfeita, vertendo, né, do pensamento e do sentimento deste espírito os comandos para todo o funcionamento do organismo fisiológico, né? Então a gente tem que aprender a ler nas entrelinhas desse corpo a mensagem que ele tem a nos trazer. E muitas vezes também a enfermidade, ela interrompe a rotina na vida das pessoas. Seria um momento para uma reflexão mais profunda? Às vezes ela é uma parada obrigatória, né? É aquela placa que a vida sinaliza, né? Já avisei 1000 vezes, você não para, vai parar na marra. Mas aí até a gente tem que entender esse movimento, porque nós costumamos entender a doença e esses processos de vida como algo que vem de fora, que são impostos por Deus, que são colocados pelos espíritos ou por qualquer outra circunstância, um mal-olhado, um desejo do vizinho. Um agente externo qualquer. Essa parada obrigatória é determinada pelo próprio espírito que, na sua consciência mais profunda, que é onde está gravada as leis divinas, reconhece os movimentos de vida e tem ali impressos os direcionamentos sadios na forma como se comportar, né, consigo mesmo e com o seu próximo. Então é uma necessidade que nasce das nossas funduras, vamos dizer assim. A semelhança do iceberg, que apresenta uma pontinha mostrando que ali tem uma sinalização e lá embaixo, no inconsciente, no interior, há um universo a ser explorado
que aquela superfície ali demonstra, né? Então, a doença, ela é muitas vezes um freio, muitas vezes uma parada obrigatória, um tempo para reflexão, para amadurecimento, para revisão de valores, para redirecionamento das intenções, das iniciativas, dos interesses, para todo um processo de reeducação espiritual do ser. É fato que algumas faculdades de medicina no Brasil já oferecem a disciplina Saúde e Espiritualidade? Isso constitui uma tendência nas escolas de medicina? É fato. No Brasil cresce cada vez mais o número de escolas médicas com a disciplina de Saúde e Espiritualidade, algumas sendo optativas, outras sendo pós-graduação, outras sendo cursos isolados e outras caminhando para estar integradas no currículo médico. Nas universidades americanas, nós sabemos que 60% delas já têm a disciplina de Saúde e Espiritualidade de uma forma ou optativa ou obrigatória nos seus currículos, e o interesse dado pela própria pesquisa científica, que tem crescido muito, ele está estimulando que esse movimento ocorra, né? Então é fato, realmente, e felizmente isso tem acontecido. E na sua experiência, isso é bem recebido pelos alunos? Pelos alunos é recebido como um prato de comida estendido aos famintos. Pela academia é recebido com desconfiança. Interessante. Então nós temos uma demanda muito grande dos alunos que ainda não estão tão contaminados pelo preconceito acadêmico, e quando abre-se as portas para o estudo da saúde e espiritualidade, muitos acorrem como se tivessem encontrado um oásis no meio do deserto. Aquilo que sempre... Um anseio, né? Um anseio. Exatamente, aquilo que sempre quiseram ouvir, aquilo que sempre quiseram debater, escutar e não tiveram a oportunidade, né? Já pelos professores, pela direção e demais, às vezes é com reserva, até que se conheça bastante qual a abordagem, qual o sentido, né? Algo até que é bastante compreensível e até mesmo racional e lógico, porque dentro dessa abordagem de saúde e espiritualidade pode aparecer muita coisa que não tem fundamento, né? E não tem base para se afirmar. Mas, pelos alunos e pela população em geral, é recebido de uma forma muito boa. Andrei, houve uma época em que o aprofundamento científico afastou o acadêmico de Deus. Você diria que, na atualidade, essa lógica se mantém? Não se mantém. A separação entre ciência e religião foi uma separação necessária em virtude do contexto histórico em que nós tivemos uma dominação pela Igreja do conhecimento e de todos os saberes. Então, para que se desenvolvesse todas as ciências que hoje são base para o nosso estudo, foi necessário que houvesse um rompimento com a religião oficial, e isso foi muito benéfico, inclusive. Só que o pêndulo da balança sai de um polo e vai a outro, né? Do extremo do religiosismo sem ligação com a razão, nós fomos para a falta de fé e de confiança, né? Na existência de um Deus e na guiança desse Deus, de tal maneira que se separou, se dicotomizou. Para um lado, a ciência com seu empirismo, com tudo que se afirma, e de outro, a religião no domínio da alma. Mas, hoje em dia, dadas as pesquisas científicas, o avanço e os inúmeros campos da própria ciência que têm chamado a atenção para a integração desse sistema, como a psiconeuroimunoendocrinologia, que integra os sistemas orgânicos todos num todo organizado e harmônico, como a física quântica, que mostra a realidade para além da matéria, ou a própria matéria como uma expressão energética da vida, e a psicologia transpessoal e tantas outras frentes têm chamado a atenção para essa ligação, e lentamente a academia vai refazendo as suas leituras sem perder tudo aquilo que conquistou, mas se integrando também num novo momento, né? Nessa nova era em que a espiritualidade e a religiosidade são vividas e estudadas de uma maneira diferenciada daquela que eram alguns séculos atrás. Então é uma tendência, está crescendo, e acredito que nos próximos anos
Nós já observamos nos últimos anos um boom enorme nesse sentido. Porque 5 anos atrás, quando nós fazíamos buscas sobre saúde e espiritualidade, os artigos ainda eram poucos, limitados, e hoje nós temos uma infinidade de artigos. Alguns deles sem metodologia científica conveniente, mas, de qualquer forma, já se tem um número crescente. Já tem muitas universidades com frentes de saúde e espiritualidade abertas para a pesquisa científica, né? Então já a academia está se interessando aos poucos. Vamos falar agora da espiritualização pelo Espiritismo. A doutrina dos espíritos pode ajudar na qualidade de vida das pessoas? Por quê? Profundamente. A doutrina espírita, conforme define Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, no livro Obras Póstumas, é uma ciência e uma filosofia de consequências religiosas. Trata do estudo da natureza do espírito e sua íntima relação com a matéria, que tem consequências religiosas porque tem na sua base Deus, o espírito e o comportamento moral do ser humano como determinante da sua vida. Então, compreendendo qual é a natureza do ser, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, qual o contexto que nos situa a vida, como construímos esta existência, os fatores que a integram, né, de uma forma mais simples, como escolhemos a família, o contexto socioeconômico, o corpo, a condição, a história de vida, os determinantes principais que estamos vivendo. Essa compreensão mais profunda que a doutrina dos Espíritos nos faculta de uma forma tão ampla pelo entendimento da lei de ação e reação, pela lei de misericórdia, pela lei de justiça, né, e tantas outras, ela nos dá um autoconhecimento muito importante e um caminho seguro para o entendimento da gênese das nossas satisfações e insatisfações, para que a gente possa reforçar aquilo que é bom e que está dando certo e possa renovar aquilo que não está adequado na nossa alma. Então é um caminho de autoconhecimento para o espírito que é imortal e que deseja descobrir-se, entendendo-se eterno, compreendendo qual o seu papel no universo, qual a sua ligação com Deus, qual o seu papel na criação, qual as suas potencialidades, quais as suas possibilidades, que são infinitas, visto que como princípio inteligente do universo que nós somos, que é a definição de espírito, nós espelhamos a inteligência suprema que é Deus, né? E trazemos na alma a própria grandeza refletida do Criador em nós, né? Esperando o desenvolvimento até o limite das nossas possibilidades. Desenvolvimento que Deus deixou ao espírito pelo uso da sua liberdade, pelo uso do seu livre-arbítrio, que é uma liberdade relativa, visto que nós só somos verdadeiramente livres para o bem, para escolher a forma que nos adequamos e crescemos no bem. Mas no uso deste livre-arbítrio, o espírito vai lentamente, gradativamente, paulatinamente, crescendo, se desenvolvendo, né, e ampliando a sua consciência para se perceber, né, e, enfim, integrado no Criador, né? Você diria, então, que a saúde para o espírita começa no estudo da doutrina? Sim. É necessário que a gente, para entender o que é saúde e adoecimento na visão espírita, a gente conheça a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, o pensamento, as leis do mentalismo, né, como se dão, como o pensamento e o sentimento determina toda a vida. André Luiz nos trouxe isso de uma forma muito ampla no livro Evolução em Dois Mundos, em toda a sua obra. Kardec deixa isso muito claro nas obras básicas, e inúmeros outros espíritos já desenvolveram esse assunto. Mas para se compreender é necessário estudar, é necessário pesquisar. A doutrina espírita não é uma doutrina salvacionista. Ela não acredita que a saúde ou a felicidade sejam frutos de uma intervenção externa que venha pela graça ou pela intervenção de um Deus que parece mais mordomo do que senhor nas nossas vidas, né? Que está mais para responder aos nossos caprichos do que a ser uma sabedoria perfeita. O Espiritismo propõe que Deus é um amor infinito, incondicional, que está disponível a 100% das criaturas, e cabe a essas criaturas compreender
como se dá o seu contato com a fonte e usufruto daquilo que verte dessa fonte que é de sabedoria. Né? A semelhança daquilo que Jesus disse, que se bebêssemos da fonte que Ele tinha para oferecer, rios de água viva brotariam do ventre de cada um de nós. Ou seja, se nos conectarmos com a fonte divina, com a fonte do puro amor que é Deus, conforme os apóstolos o definiram, então esse amor também verte na nossa experiência, né? Entendendo que saúde, em última essência, é a conexão com o Pai. Você diz que a doutrina espírita não é salvacionista. Sim. E nos recordamos então daquela máxima do Kardec: fora da caridade não há salvação. Explica, por favor, sobre esse prisma. Kardec foi muito feliz nessa observação, porque a caridade ela não é do domínio de nenhuma religião. Quando nós falamos fora da fé não há salvação, nós podemos entender fora da minha fé, da minha interpretação, do meu ponto de vista não há salvação. Quando falamos fora da igreja não há salvação, entendemos que algum culto religioso específico pode trazer a salvação pretendida. Quando falamos fora, deixa daquele pensamento não há salvação, nós limitamos a um ser humano. Caridade é universal. Caridade é a vivência prática do amor que se expressa para todo coração que estiver aberto para compreender que o segredo e o significado da vida é servir. Então, a caridade é possível de ser praticada e vivenciada por qualquer um. E como ela é a própria expressão do amor, que em essência é a própria expressão do Criador, a salvação se converte no equilíbrio ou na harmonia que se dá quando, na vivência do amor, nós nos integramos ao amor supremo. O espírito Joseph Gleber tem uma definição muito feliz de saúde, que nós utilizamos muito no movimento médico espírita, que diz que saúde é a real conexão criatura-criador. E a doença é o contrário momentâneo de tal fato. Então, o resgate da saúde, ou a busca da saúde, é a busca do reencontro do homem com Deus, com a divindade dentro de si. Não necessariamente numa expressão religiosa formal, porque pode ser que o ser não se afinize em específico com nenhum pensamento religioso, mas se conecte na sua alma com a fonte do belo e do bem, com o entendimento da vida. Né? Nós temos inúmeras pessoas que passaram pela vida se dizendo ateus e amaram profundamente e eram pessoas extremamente saudáveis, né, desse ponto de vista imortalista. Então a caridade enquanto expressão do amor e a Deus sendo o próprio amor, como definiu João, quando nós investimos nela, nós encontramos a fonte do reequilíbrio para qualquer enfermidade. André Luiz nos diz sempre que a caridade é o nosso maior e melhor advogado. Né? O bem que se faz ao semelhante é aquilo que é capaz de nos socorrer em todos os momentos da nossa existência, de nos reequilibrar o íntimo, de nos reharmonizar perante o plantio difícil do passado, de nos reconectar com o equilíbrio e com a paz interior. É sem dúvida o campo a qual nós todos devemos focar e botar a nossa atenção, porque é seguramente o caminho da paz interior. Andrei, o Espiritismo ciência. Com o nosso magnetismo, somos capazes de potencializar autocuras? Como é que isso funciona? Profundamente. Nós podemos dizer, na verdade, que toda cura é uma autocura. A cura, na visão espírita, ela é fruto de um processo de elaboração interior e de reencontro do ser consigo mesmo. Qualquer auxílio externo, seja medicamentoso, seja magnético, seja da intervenção espiritual, que nos auxilie o reequilíbrio, é caminho para nos reconectarmos com o nosso próprio potencial autocurativo, pois assim como o adoecimento foi fruto das escolhas individuais e dos caminhos de cada um, o restabelecimento também é fruto, né? Então a gente precisa entender bem como que essa autocura pode se dar. Ela se dá através do autoconhecimento, o entendimento das circunstâncias que regem a nossa vida, da renovação das matrizes do pensamento e do sentimento, da postura mental e da atitude conectada com o bem na vida, e de uma postura amorosa para consigo mesmo e para com seu próximo, visto que nenhum de nós, e a experiência individual de nenhum de nós é entendida de uma forma isolada. Ela é sempre no contexto da sociedade na qual nós estamos inseridos,
visto que nós somos seres sociais, nós somos feitos para viver em sociedade e em relação com o outro. Fechar qualquer avaliação somente no indivíduo é favorecer o egoísmo e o egocentrismo, que são a própria expressão da doença universal. O nosso entendimento como seres sociais, né, como família, conforme nos irmanou Jesus, é um entendimento importante, né, para esse reequilíbrio. Mas se a gente pensa na questão do magnetismo, como pode se dar? Né? O magnetismo é a nossa irradiação energética, é a movimentação fluídica da energia que pode ser feita a partir do momento que uma vontade a direciona. Allan Kardec coloca muito claro na Gênese que os fluidos se movimentam por ação da vontade, por ação do interesse, da atenção e do foco que se coloca o espírito. Então Emmanuel nos diz que o pensamento atua no mundo subatômico como linhas de força, como movimentos poderosos que coordenam a matéria na intimidade do átomo. E André Luiz nos explica em Evolução em Dois Mundos que o pensamento ele coordena a matéria atuando no citoplasma das células. As células, que são os tijolos do corpo, elas funcionam tendo um núcleo, onde está o DNA, que tem toda a ordem que é expressa e que é traduzida como as predisposições que nós trazemos na reencarnação, mas todas essas ordens têm que ser executadas no citoplasma, que é onde estão todos os operários da célula. No núcleo, ao que nós podemos entender e inferir do pensamento de André Luiz, o pensamento não atuaria. Ele seria o marcador do karma ou da lei de ação e reação, que só se modificaria de encarnação para encarnação, de acordo com as linhas mestras da vivência do espírito. Mas no citoplasma, na execução dessa predisposição, o pensamento atua de uma forma preponderante, como força magnética, coordenando o funcionamento dessa célula. De tal forma que eu posso reencarnar com uma predisposição a ter uma doença, e na hora que essa doença vai se manifestar, o pensamento e a vida mental e a vida emocional regular a expressão dessa doença na intimidade da própria célula, determinando o equilíbrio ou o desequilíbrio desse organismo, né, celular. André Luiz também nos fala que a mente reanimada reergue as células ou as vidas microscópicas que as servem. Então, se nós entendemos por magnetismo a força do pensamento e do sentimento, atuando na intimidade do organismo físico e energético, regulando esse organismo, nós podemos compreender o processo de autocura de uma forma ainda mais interessante, porque nós vamos compreender que os processos de reformulação dos pensamentos, dos valores, das interpretações, dos entendimentos, assim como o esforço por desenvolvimento das virtudes e superação das nossas más paixões, de todos aqueles sentimentos que nos afastam do bem, eles, de uma forma científica, se manifestam, todo esse esforço, todo esse movimento da alma, como irradiações poderosas da vida mental e emocional a determinar o reequilíbrio dessa célula de uma forma até mesmo inconsciente. Então, o organismo se reequilibra, assim como se desequilibrou, por efeito da vida mental e emocional daquele que o coordena, que é o Espírito, que é o Ser Supremo, né, que rege a matéria. Isso é muito interessante, desculpa te interromper, quando a gente recebe as orientações, muitas vezes nas próprias casas espíritas, para que à noite a gente procure fazer uma leitura edificante, uma prece, né? Sim. Eu faço uma leitura logo ao despertar, com uma página. Quer dizer, isso é exatamente para alinhar o nosso pensamento com coisas superiores, e nós vamos usufruir disso na cura do corpo. Exatamente. Através desses processos de esforço, da prece, da conexão com pensamentos superiores, da indução mental, que as ideias renovadas que os livros apresentam nos trazem, das reflexões novas que abordam, né, de toda a ligação nova que faz com a vida, isso é um caminho de reequilíbrio profundo. E você citou o momento do sono, né, tanto ao deitar quanto ao levantar, e isso é muito importante, porque ao deitar nós estamos nos preparando para o desdobramento do corpo físico, né? Então, o espírito que somos, saímos temporariamente do corpo, no momento em que este adormece,
para o reequilíbrio das forças e, como ser espiritual que somos, vamos continuar vivendo a vida do nosso interesse. Aquilo que for da nossa vontade, nas paragens astrais e espirituais que estiverem em afinidade e sintonia com o nosso comportamento. E ao levantar, nós trazemos aquele reflexo de toda a vivência daquela noite, na forma de sentimentos, de sonhos, de inspirações, de despertamento, associado, né, a toda a tendência da alma, que já são as predisposições que estão nelas gravadas, para mais um dia de novas escolhas. Cada dia a dia é momento de escolher, de reafirmar ou de modificar padrões, de manter uma determinada tendência ou de redirecionar o pensamento e a atitude para um novo campo. Então, ao deitar, ao levantar e a todo momento que se faça necessário, a prece, que é a força mais poderosa do universo, mais a leitura edificante e tudo mais, faz com que todos nós, né, nos direcionemos para o reequilíbrio, tanto do psíquico quanto do físico. Andrei, sem qualquer intuito de denegrir os que não se enquadram nesta categoria, em que o médico espírita pode contribuir adicionalmente nos processos terapêuticos visando a cura dos seus pacientes? O médico espírita, ele tem a compreensão de que aquele ser com o qual ele está interagindo num processo terapêutico bilateral é um ser imortal. Então, a grande vantagem que o Espiritismo nos traz não é de nós utilizarmos no consultório o passe, as técnicas mediúnicas ou nada. Isso é reservado à casa espírita, que é o local adequado onde cada coisa deve acontecer. O médico espírita contribui compreendendo a natureza da enfermidade, tendo uma visão ampliada, holística, daquela experiência de vida com a qual está interagindo, compreendendo os mecanismos possíveis que levaram de repente aquele enfermo àquela vivência e como podem direcioná-lo para um reequilíbrio interior. Então, além de toda a ciência, que é dever de todo profissional, a este conhecimento soma-se o conhecimento da espiritualidade, a valorização da espiritualidade, a valorização integral da experiência humana, do psíquico, do emocional, do espiritual, a abordagem, né, e a troca nesse determinado nível. Outra coisa que auxilia e é importante é a postura com que o profissional é convidado a atender o paciente, porque a doutrina espírita, de uma forma muito lúcida, nos esclarece que tantos nós que estamos terapeutas quanto aqueles que estão pacientes somos doentes. Então, o processo de tratamento é um processo bilateral. Quando eu trato meu paciente me trata. Enquanto nós estamos ali naquele processo, cada um está colaborando com o outro no nível das suas necessidades, do seu conhecimento, da sua especificidade. Né? E aquele que está terapeuta tem uma oportunidade ainda maior de se tratar, porque está o tempo todo em contato com a dor humana, que é um campo de sensibilização muito importante. E aí a doutrina espírita nos auxilia a sair do pedestal da falsa superioridade, para colocar o terapeuta na mesma posição do indivíduo, ou seja, na troca real ali. A relação terapêutica pode, se o profissional se esforça nesse sentido, se converter numa interação de espírito para espírito, de duas humanidades que interagem com saberes específicos e composições definidas, mas ambas em busca da sua reconexão com o Pai, da sua reintegração com o amor e da descoberta das potencialidades autocurativas da alma. Isso é algo que a doutrina espírita faz em benefício do paciente e do terapeuta, que é muito importante, né? Então, o médico espírita não tem nada milagroso. Ele tem uma visão do ser humano que auxilia esse ser humano a se identificar com algo ou a se entender de uma forma mais completa ou mais profunda, né? Se assim podemos nos dizer. Outra coisa que é muito importante é que o profissional de saúde espírita, de uma forma geral, não só o médico, mas todo profissional de saúde espírita, ele tem, por compreensão, um compromisso com Jesus.
né? Então, tem um compromisso com a sua atuação profissional a serviço do bem, a serviço do sofrimento humano, a serviço da dor humana. Então, o profissional é convidado a colocar-se à disposição das forças superiores da vida, seja no seu serviço profissional, seja no serviço caritativo, humano, beneficente, mas contribuindo para que aquela vivência seja uma vivência onde a caridade e o amor possam reger, né, as experiências. Andrei, você mencionou Jesus, então vamos falar a respeito das curas de Jesus, assim, rapidamente. Elas são referências para a medicina terrestre? Elas são a grande referência, né? Quando o Kardec perguntou aos espíritos qual o maior e melhor modelo dado por Deus aos homens, a resposta do Livro dos Espíritos mais concisa foi dada pelos codificadores: vede Jesus. Então Jesus é o grande paradigma de homem espiritual, de médico espiritual, para não só nós da área da saúde, mas para todas as áreas. É um referencial ético, de uma ética transpessoal, de uma ética cósmica, que nós ainda temos muito a aprender. E as curas dele nos chamam a atenção profundamente para a postura de reconhecimento da necessidade daquele ser humano com o qual ele interagia. Jesus era profundamente sábio. E se nós observarmos, ele teve uma postura terapêutica com cada enfermo. Ele não costumava repetir muito a postura terapêutica. Então, a uns ele buscou, a outros ele fez que viessem, a outros ele esperou vencer muitos obstáculos, a outros ele mandou chamar, a outros ele curou à distância. A sua postura era uma para cada enfermo, porque cada necessidade é única. E o primeiro passo do processo de tratamento é a individualização de cada caso. E aí a gente pode abrir um parênteses e falar desse movimento atual de rotulação da experiência humana em doenças cada vez mais novas, desconhecidas e complexas que são criadas, de tal forma que todo o comportamento humano parece estar adoecido, né? Porque cada dia surge uma doença nova, com um novo rótulo, e as pessoas se permitem serem rotuladas e entender a sua experiência de acordo com aqueles rótulos novos que, grande maioria das vezes, são criados pela indústria farmacêutica, criados pelo interesse econômico, por qualquer coisa, menos pelo compromisso com a saúde humana, né? Então isso é uma coisa importante de pensar. Então Jesus individualizava os casos e ia até cada um dando o estímulo autocurativo que cada um necessitava. Então nós observamos, por exemplo, que ao cego Bartimeu, Jesus mandou que viesse, né? O Bartimeu era cego, estava lá, sentado na beira do caminho, afundado nas suas necessidades, no seu desconhecimento das suas potencialidades espirituais, esperando aquilo que sobrava da experiência alheia, e Jesus o chama. Jesus não vai até ele. Jesus não reforça a postura de piedade, de desconhecimento da sua potencialidade, de desvalor. Jesus fala para que ele venha vencendo a multidão. E o Evangelho fala que ele, lançando de si a capa, levanta e vai ter com Jesus. Ou seja, ele se revela na sua naturalidade, na sua espontaneidade, na sua natureza. Porque o olhar do Cristo para ele era um olhar que reconhecia a sua grandeza. E esse é um ponto terapêutico importante. Reconhecer a beleza, a força e a possibilidade autocurativa que existe na intimidade de cada ser humano, por mais complexa que seja a experiência de adoecimento. Às vezes a doença física não é curável. Às vezes é um processo que demanda toda uma encarnação, uma doença mental grave. Às vezes é um processo de um câncer ou de uma doença infecciosa que não tem como ter a cura biológica. Mas o ser espiritual que ali está vivenciando aquela experiência, ele pode ser curado na vivência daquela experiência, das matrizes que geraram aquela necessidade pedagógica em sua vida. Então, quando Jesus chama Bartimeu, ele está chamando a toda a humanidade a se levantar e a reconhecer a sua possibilidade. Isso é algo no que nós podemos nos inspirar profundamente. E quando Bartimeu chega diante de Jesus,
Ele, como divino pedagogo que era, questiona Bartimeu da forma mais sábia. O que queres que eu te faça? Né? Ou seja, ele sabia o que tinha para oferecer, mas ele sabia que o senhor da experiência era Bartimeu. Ele era aquele que determinava a sua saúde e o seu adoecimento. Ele era aquele que havia se paralisado à beira do caminho. Então ele deveria caminhar para a cura e para o reequilíbrio da sua experiência de vida. Ele era aquele que deveria assumir a sua vida, né, e a sua responsabilidade no reequilíbrio das suas forças e na sua capacitação. Então Jesus está colocando na mesa, né? Eu sei que eu tenho tudo a oferecer, mas diante do que eu tenho a oferecer, o que você quer que eu te ofereça? E ele dá a resposta mais sábia, né, do Evangelho: Senhor, que eu veja, que eu enxergue os caminhos, que eu enxergue a minha realidade, que eu enxergue a minha natureza, que eu enxergue tudo aquilo, ou seja, que eu possa ver. E vendo, eu posso caminhar, vendo, eu posso escolher, eu posso me determinar pelos caminhos da vida, né? Então Jesus é uma grande referência para nós. Em outra ocasião, nós vamos ver Jesus visitando a piscina de Betesda, que era um tanque que ficava no Templo de Jerusalém e que tinha a lenda de que de tempos em tempos um anjo viria e balançava aquelas águas, de tal sorte que o primeiro enfermo que se lançasse naquelas águas seria curado. Então vários doentes se acotovelavam lá nos alpendres e havia um homem que estava lá há 38 anos, deitado sobre um catre, enfermo. Em nova postura terapêutica, Jesus não aguarda. Jesus se antecipa e vai ter com este homem. Então Jesus busca a necessidade. Jesus reconhece qual a possibilidade real daquele ser humano. O que ele pode, o que ele dá conta, o quanto ele consegue atuar na sua cura, no seu reequilíbrio interior. E pergunta àquele homem: queres ficar são? E ele, então, ainda um pouco mergulhado na ilusão de que a sua saúde viria de uma ação externa, ele diz: mas Senhor, eu não tenho quem me atire nas águas tão logo um anjo vem e balança as águas. Essa postura desse homem, vamos fazer um parênteses aqui, é importante porque ela reflete a postura de muitos de nós hoje, ainda na atualidade, que buscando fora de nós os recursos da felicidade, da paz e da saúde, achando que vai vir da intervenção da ciência exclusivamente, do medicamento exclusivamente, ou da intervenção do padre, do pastor, do médium, ou do pai, ou da mãe, ou do amigo, da amiga, do esposo, né? Não interessa, mas a fonte fora de si. Aquele homem estava mergulhado nessa ilusão e Jesus o chama à razão dizendo: levanta, toma tua cama e anda. Ou seja, você não depende de ninguém para te atirar. Eu sou a fonte que estou aqui para te fornecer o recurso que você não tem, e o teu amadurecimento interior é aquilo que te propicia, nesse momento, reabilitar o seu caminhar. E aquele homem tem os seus membros atrofiados, restabelecidos, e levanta e segue, né, seguindo Jesus. É muito oportuna a recomendação do Mestre, porque aquela cama que ele mandou que o enfermo levasse é a representação dos seus 38 anos de vida. Ali ele amadureceu, ali ele viveu, ali ele passou todo o tempo aprendendo com a experiência, extraindo da dor e do sofrimento a lição pedagógica importante da vida. Ele não só precisava levar aquele catre porque ele representava o seu passado espiritual e tudo aquilo que havia o levado até ali, mas também porque se ele não tivesse verdadeiramente aprendido com aquela doença, é possível que ele necessitaria novamente daquele catre. Numa experiência pedagógica cíclica, visto que a vida, quando nós não aprendemos as lições, ela nos convida em convites cíclicos ao aprendizado, que às vezes muda só personagens, mudam só os contextos, mas o estímulo educativo é o mesmo. E o evangelista continua narrando aquela experiência e diz que Jesus encontra este homem no templo. E diz para ele: eis que já está são. Nós nos lembramos da afirmativa de Joseph Gleber porque, se saúde é real conexão criatura-criador, Jesus afirma para aquele homem que ele estava são porque ele já estava no templo da sua própria intimidade, adorando a Deus na
sua experiência individual. Ou seja, aqueles 38 anos haviam feito com que ele se reconectasse consigo mesmo e com o próprio Pai. E ele estava ali de forma espontânea, buscando naquele templo externo a expressão do templo interno que estava restabelecido. E Jesus dá a assertiva, luminosa para ele: não tornes a pecar para que não te suceda algo pior. A sua experiência de vida foi fruto da sua escolha, foi fruto da sua construção. Não necessite, não requisite da vida uma experiência ainda mais dura. É interessante porque a palavra pecado, segundo o teólogo Jean-Yves Leloup, ele diz que do hebraico traduzido para o grego, ela deu a palavra amartia. E amartia, entendido no seu sentido literal, significa perder o eixo, errar o alvo. Então, quando o pecado passou a ser traduzido para nós como um erro contra a divindade, uma agressão, por vezes considerada até mortal, conforme a tradição das igrejas, que nós passamos a evitar, tendo um Deus forte, vigoroso, de mão firme a nos olhar, virou a representação de um atentado contra a divindade, como se Deus estivesse dissociado da nossa própria experiência. Tivesse algo externo a nos reger. E nessa visão é muito interessante porque nós vamos entender que errar o alvo é não atingir o objetivo proposto. Então, quando ele diz não tornes a pecar para que não te suceda algo pior, ele não está dizendo não tornes a agredir a Deus para que Deus não te puna. Ele está dizendo não tornes a definir o seu caminhar nas mesmas bases que te trouxeram a essa experiência, para que você não requisite da vida um instrumento pedagógico que te desperte com maior intensidade. Da mesma forma que Jesus se comportou com a mulher considerada adúltera, quando afastou todos aqueles que não a condenaram, e ele afirmou: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Ou seja, vai e não tornes a errar o alvo dos seus objetivos, porque os caminhos que te trouxeram à praça pública foram caminhos de infelicidade, foram caminhos que te colocaram na ameaça do apedrejamento, do escárnio, da humilhação, da depreciação da sua dignidade espiritual. Então, torne a rever as suas escolhas para que você possa escolher com maior propriedade e com maior satisfação os caminhos que te trazem equilíbrio e te trazem paz. Não tornes a pecar para que você possa restabelecer a sua relação com o Pai, a sua religação de uma forma harmônica, para que esse movimento do filho pródigo que retorna à casa do Pai seja um movimento de encontro e de paz, não seja um movimento de destruição, não seja um movimento de infelicidade, Então, enfim, nós poderíamos falar aqui de cada cura de Jesus, retirando de cada uma elementos muitíssimo preciosos de terapêutica, de entendimento da natureza humana e de característica. Ele, sem dúvida, é o paradigma, porque em Jesus cabem todas as personalidades, todas as linhas, todas as correntes terapêuticas, desde que elas estejam conectadas com o bem do ser humano e com a paz da alma. Andrei, nós encerramos a sessão de perguntas acerca do assunto saúde e espiritualidade, mas como você está presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, sim, nós gostaríamos de te conceder um espaço para você falar um pouco a respeito desta associação. Com muita alegria. A Associação Médico Espírita de Minas Gerais, ela é uma entidade fundada há 23 anos por alguns companheiros que começaram a trabalhar lá no Hospital Espírita André Luiz, numa reunião que existe até hoje, e desta reunião de tratamento espiritual, de técnica desobsessiva, surgiu aquilo que era a Associação Mineira de Espiritismo, que virou depois a Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Tem várias frentes de trabalho. Temos um grupo que trabalha com psico-oncologia, que acompanha pacientes e familiares de pessoas que estão vivenciando câncer, dentro da perspectiva da imortalidade da alma. Temos um grupo, nesse momento, trabalhando com transtornos alimentares, outro trabalhando com dependência química e afetiva, outro trabalhando com o acolhimento à gestante, à reencarnação, num trabalho que nós chamamos de Bem-vindo à Vida. Nós temos o grupo de acadêmicos que estuda saúde e espiritualidade. Temos cursos que são
oferecidos, né? Todas as atividades gratuitas, seguindo o princípio da doutrina espírita, da beneficência, e com profissionais, médicos e psicólogos e outras áreas da saúde, voluntários, né, ofertando o seu serviço e se tratando também, né, naquela perspectiva que a gente falou. Então, são atividades que praticamente todos os dias da semana nós temos lá no site, que é www.ammg.com.br. Tem a descrição das nossas atividades, da nossa reunião pública, que atualmente está nas primeiras sextas-feiras de cada mês, e do curso de Princípios Básicos Médicos Espíritas, coordenado pelo nosso companheiro Oswaldo Eli Moreira, que acontece todo sábado pela manhã, de 9 às 10h30, e que é um curso aberto a todos os interessados e é também a porta de entrada da nossa associação. Curso obrigatório para todos aqueles que desejam fazer parte de algum grupo da casa, porque ele, de forma sequenciada, aborda os princípios básicos, né, da médica espíritas e nos dá uma noção mais global do trabalho que a casa oferece. No mais, é uma instituição espírita que segue os mesmos princípios. Além disso, temos o passe, a reunião de passe, que é oferecida aos pacientes e à comunidade em geral, às quintas-feiras à noite, das 19 às 20 horas. E temos o desdobramento terapêutico, que é uma modalidade de tratamento que nós utilizamos, né, utilizando-se o desdobramento e a observação para tratar alguns casos de enfermidades orgânicas, né, que não tem uma boa evolução apenas pelo tratamento da ciência, né? Tudo isso sem desconsiderar, sem desvincular do tratamento medicamentoso, psicoterapêutico, da ciência e de todas as conquistas valorosas que nós temos aí. André, o telefone lá da AMEG, quem quiser fazer um contato, o DDD, né? 31 3332 5293. Né? E o e-mail é ameminas@yahoo.com.br. Bom, nós agradecemos aqui a valorosa presença do nosso companheiro Andrei e a palavra é sua para o seu desfecho. Tá certo, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com os companheiros essas reflexões e nós encerramos lembrando aquilo que o mestre disse, né, que a lei e os profetas se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A regra de ouro para a saúde foi determinada pelo Cristo quando ele definiu que a nossa relação de amor com o Pai define a vida e a vida se manifesta como um amor em sintonia com o amor universal. Então, quando nós nos conectamos à fonte, esse amor verte e ele é campo para o reequilíbrio, para a paz e para a construção daquilo que Jesus chamou de o reino de Deus dentro de nós. Se nós tivermos que escolher uma terapêutica por excelência, sem sombra de dúvida, é a terapêutica do amor. Ok, muito obrigado. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!